Olá a todos que nos acompanham aqui pelo Facebook do GAF. É com muita gratidão que estamos aqui em mais uma reunião pública virtual e que possamos agradecer por aqui estarmos, aqui aprendendo a doutrina espírita que tanto nos fortalece, nos instrui, nos fortifica, e a Jesus, que sempre nos ampara, nos conduz e que possamos estar sempre em sintonia com Ele. Estamos ainda em período de pandemia, espero que todos estejam se comportando direitinho, se protegendo, buscando se abastecer durante todo esse período, porque ele vai passar e o aprendizado vai ficar. Então, que tenhamos muita paciência e resignação para tirar o maior proveito desse momento em que estamos vivenciando. Como leitura preparatória, eu trouxe uma leitura um pouco diferente. É uma letra de uma música muito bonita e eu acho ela muito propícia para os momentos atuais e para toda a ação que temos que fazer no nosso dia a dia. O título é Quando Penso em Jesus. E é necessário estarmos sempre pensando nele, sempre sintonizando com o Mestre, porque é ele que nos abastece, nos orienta, nos clareia a visão espiritual e nos faz seguirmos com passos fortes, perseverantes e constantes. É uma composição de Willy de Barros e a interpretação, existe uma interpretação belíssima que é da Cacau Lopes, Minas Gerais. Quem quiser ver essa interpretação linda, é só entrar no YouTube e ver como ficou. Eu vou cometer a audácia de tentá-la trazer aqui para vocês. Não é uma canção que eu tenho muito costume de cantar, mas ela é tão linda que é muito necessária a gente tê-la neste momento. Então vamos fechar os nossos olhos para essa leitura, juntamente com a prece, que vira uma prece, e vamos realmente pensar em Jesus. Toda vez que eu penso em Jesus, meu coração se acende no meu peito. Toda vez que eu sinto essa luz iluminando a minha mente, o meu corpo, pareço flutuar. Quando penso em Jesus, eu sinto paz. Quando penso em Jesus, minha alma se perfuma numa doce vibração. Os meus pensamentos se transformam e eu sinto que dentro do coração vai surgindo, vai crescendo um sentimento diferente, puro, me enchendo, me elevando, transcendendo todas as fronteiras. E o mundo inteiro é alegria, colorido como uma manhã de sol. Quase grito de tanta felicidade, o meu sorriso não demora a despontar. Quando penso em Jesus, só quero amar. Paparirá, paparirá, paparirá.
possamos não só pensar em Jesus, mas senti-lo dentro de nós. Porque é necessário o pensamento, o sentimento, para que as nossas ações saiam o mais límpidas possível e assim o nosso falar seja o mais caridoso para com o nosso próximo. Obrigada, Senhor, por estar sempre conosco. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós estamos fazendo a leitura do livro Opinião Espírita, de Francisco Cândido Xavier, né? E de Valdo Vieira também, ditado pelo Espírito Emmanuel e André Luiz. Nosso capítulo é o 52, cujo título é Tempo da Regra Áurea. E aí, logo a gente lembra que regra áurea é essa, né? Ele faz uma referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, o item 5. Então, antes de eu fazer propriamente a leitura do livro Opinião Espírita, vamos direto nesse capítulo, né? Para saber que parte é essa que ele destacou para fazer a interpretação aqui no Opinião Espírita. E no capítulo 18, que é muitos os chamados e poucos os escolhidos, o item 5 é justamente o que fala da porta estreita. Aquela famosa frase, né? Que a porta larga é aquela fácil, a da perdição, e a estreita é para poucos, né? Aqueles que se esforçam mesmo para passá-la. Então vamos ler o trechinho aqui que fala: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões más, e porque o caminho do mal é frequentado pelo maior número. É estreita da salvação, porque o homem que a queira transpor deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer suas más tendências, e poucos são os que se resignam com isso. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, já tendo em mente essa introdução da porta estreita, né? Como ele coloca aqui, a porta larga é aquela da perdição, que tem muita gente, que é justamente o caminho do mal, porque ele é muito frequentado, enquanto a gente está em vigilante e não temos a oração frequente. Já a porta estreita é a da salvação, ou seja, é aquela que nos conecta com o Pai, é aquela em que Jesus sempre nos orientou e nos conduz, e é aquela que é mais difícil, porque requer sacrifício, requer resignação, requer entendimento de quem realmente somos, né? A gente às vezes esquece que somos filhos de Deus, não somos filhos da terra, não somos espíritos terrenos. Nós somos almas imortais, filhos do Pai maior, herdeiros do amor, da justiça, do bem. E às vezes a gente se comporta como homens mundanos, né? E é o que ele coloca. Essa porta estreita é a do esforço, aquela pessoa que vence as más tendências, e aí a gente lembra, né, de quando a gente estuda, né, o que é o verdadeiro espírita, aquele que doma as suas más inclinações. Então, quando a gente está vencendo as nossas más tendências, o bom combate que o Paulo já falava, é quando a gente está indo para a porta estreita. E são poucos que passam, porque também são poucos que se resignam a fazer isso, né? Por isso, muitos chamados, poucos os escolhidos. Que possamos escutar os chamados e nos prepararmos, nos qualificarmos para sermos os escolhidos, mas não no intuito de nos diferenciar dos outros no sentido de excluir, mas sim da gente se aprimorar cada vez mais para trazer os outros juntos para crescer conosco, que foi o que o mestre fez, né? Veio até nós, porque ele poderia estar em outras esferas, mas ele quis estar aqui para nos dar o exemplo e nos arrebatar também para junto dele, aqueles que o quiseram. E assim nos dias de hoje, ele está sempre nos chamando. Agora a gente tem que se colocar na posição de ser escolhido, no sentido da gente se auto-escolher para estar com Jesus. A gente tem que querer escolher estar com Ele. É uma escolha. Basta a vontade, atrelada ao conhecimento
e a prática, a vivência, que a gente chega lá. E essa é uma página tão bonita, né, da questão do tempo, da regra áurea, que às vezes a gente pensa que isso aqui é impossível fazer, mas é possível. É porque a gente ainda tem pouca fé. Vamos ver o que é. Faremos hoje o bem a que aspiramos receber. Alimentaremos para com os semelhantes os sentimentos que esperamos alimentem eles para conosco. Pensaremos acerca do próximo somente aquilo que estimamos pense o próximo quanto a nós. Falaremos as palavras que gostaríamos de ouvir. Retificaremos em nós tudo o que nos desagrade nos outros. Respeitaremos a tarefa do companheiro como aguardamos respeito para a responsabilidade que nos pesa nos ombros. Consideraremos o tempo, o trabalho, a opinião e a família do vizinho tão preciosos quanto os nossos. Auxiliaremos sem perguntar, lembrando como ficamos felizes ao sermos auxiliados sem que nos dirijam perguntas. Amparemos as vítimas do mal com a bondade que contamos receber em nossas quedas, sem estimular o mal e sem esquecer a fidelidade à prática do bem. Trabalharemos e serviremos nos moldes que reclamamos do esforço alheio. Desculparemos incondicionalmente as ofensas que nos sejam endereçadas no mesmo padrão de confiança dentro do qual aguardamos as desculpas daqueles a quem porventura tenhamos ofendido. Conservaremos o nosso dever em linha reta e nobre, tanto quanto desejamos retidão e limpeza nas obrigações daqueles que nos cercam. Usaremos a paciência e sinceridade para com os nossos irmãos na medida com que esperamos de todos eles paciência e sinceridade junto de nós. Faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam, para que o amor não enlouqueça em paixões e para que a justiça não se desmande em despotismo, agiremos persuadidos de que o tempo da regra áurea em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre hoje. Para que o amor não enlouqueça e a paixão, para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande em despotismo, agiremos persuadidos de que o tempo da regra áurea em todas as situações, agora ou no futuro, será sempre hoje. Depois de uma leitura de uma página dessa, a gente fica, acho que em silêncio, refletindo sobre os nossos comportamentos, sobre o nosso dia a dia, qual Francisco de Assis, no final do dia, aquela regrinha de refletir sobre o que você fez no seu dia. E é o que ele coloca aqui, não é o dia, é o hoje, Não é deixar para amanhã, quando eu tiver mais tempo eu vou poder ajudar o próximo, quando eu já me aposentar, aí sim eu vou ter tempo para ajudar o próximo. O tempo, a gente não sabe o quanto é o nosso tempo de vida terrena. Então, nosso tempo é o agora, é o já, é o imperativo de façamos. E aí, quando ele traz aqui a questão da regra áurea, o que é uma regra áurea? É uma regra máxima de moral. É aquilo que devemos seguir incondicionalmente, sempre. É o que tem que estar sempre nítido em nossa mente. E quando a gente faz a leitura dessa página, é muito difícil a gente não remeter à oração de São Francisco, O gatinho deixou cair aqui a folha, deixa eu só pegar. E aí a gente, lembrando aqui um pouco da oração de São Francisco, quando ele coloca, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Aqui, ele já se coloca à disposição, porque muitas das vezes a gente fica esperando alguém nos chamar para a gente agir com caridade, para a gente trabalhar no bem. Isso independente de religiosidade, de religião,
a gente tem que lembrar que estamos aqui para nos colocar à disposição de servir ao Pai, não a servir a nós mesmos. Por que a gente acha difícil praticar essas ações de bondade para com o próximo, né? De fazer o bem que aspiramos receber, alimentar os sentimentos dos outros com aquele alimento que a gente gostaria de receber, pensar no bem para o outro, por meio de palavras, por meio das tarefas, por meio de auxiliar sempre, deixando os outros felizes, trabalhando, servindo, desculpando, conservando o dever, tudo isso que ele coloca aqui. Por que às vezes a gente acha difícil de colocar em prática? Porque a gente ainda está muito voltado nos nossos interesses egoísticos, né? E a gente tem que lembrar que estamos aqui para cumprir os interesses de Deus, do Pai, e não os nossos próprios interesses. Então, quando mexe em não fazermos mais aquilo que gostaríamos, porque tem a ver só comigo, a gente sente dificuldade, porque ainda é o egoísmo latente dentro de nós, a vaidade, o orgulho. Mas com o tempo a gente vai diminuindo a intensidade deles dentro de nós e deixando brotar o amor, a caridade, o bem. E nos colocarmos como instrumentos da paz. E aí eu não vou ler tudo, né? Mas só relembrando a oração, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve perdão. Discórdia, leve a união. Dúvida, eu levo a fé. Ou seja, aqui ele já se coloca como um trabalhador. Eu já identifiquei onde tem situações adversas e ali eu vou agir. Eu não vou esperar o outro pedir misericórdia, pedir socorro. Ele já está pedindo no sentimento dele ali brotando. Às vezes uma pessoa agressiva, às vezes uma pessoa que não sabe se portar corretamente, fica nervosa, ansiosa, ela já está ali pedindo um grito de socorro. E a gente não fica precisando esperar ela chegar perto de nós e pedir um conselho. A gente vai lá e faz. E é isso que ele coloca. Onde eu identifico ali o desespero, eu já vou lá trazer a esperança. Onde eu encontro uma tristeza, eu já vou lá fazer a alegria. Eu não preciso esperar o outro pedir. Eu mesmo me coloco à disposição. E, ó mestre, fazer que eu procure mais, consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar que ser amado. Ou seja, eu não posso querer que o outro haja comigo para eu começar a agir. Não, a gente tem que agir. Porque sempre vamos encontrar oportunidades de ajudar. Hajamos sempre. Façamos sempre o bem. E aí, quando ele coloca aqui no finalzinho, né? Para que o amor não enlouqueça em paixão e para que a justiça não se desmande em despotismo. Aí a gente lembra da lei de amor e de justiça. E aí é bom fazer aquela distinção de lei de justiça e lei de amor. A lei de justiça trazida por Moisés, a de amor trazida por Jesus, né, complementando. E aí a gente lembra que a lei de justiça, ela tem como pilar o não faça, né, não fazer ao semelhante o mal que não queremos para nós. Então, é uma lei disciplinar, não faça. Já a lei de amor, ela é uma ação. Fazer ao semelhante o bem que queremos para nós. Então, as duas caminham juntas e as duas se complementam. Porém, é uma lei disciplinar de não fazer o mal para o outro e outra é uma lei de ação, de faça o bem. Então, a gente precisa ter isso em mente para entender onde nos colocarmos no mundo, né? E assim entender por que estamos aqui, para justamente cumprir o que Deus determinou para cada um de seus filhos. E quando a gente vê essa postura da oração de São Francisco, bem como tudo que lemos aqui desse capítulo do tempo da regra áurea,
a gente se recorda da parábola do semeador, em que, vamos pegar aqui no livro Fonte Viva, tem um capítulo que fala 64 semeadores e traz o trecho, né, de Jesus. Eis que o semeador saiu a semear. Nesse trecho aqui a gente já consegue destrinchar um monte de coisa. Primeiro, eis que o semeador saiu a semear. Olha o verbo. Ele não esperou ninguém falar com ele. Ele simplesmente já foi. Opa, tá precisando ali? É ali que eu vou. Então, ele primeiro já sabe o papel dele, que é de semear. Ele já sabe, já tem consciência que ele é um semeador e que o papel dele é semear. Então, ele já entendido isso, é o que vou fazer. E aí a gente vê um trechinho aqui que fala, transferindo essa imagem, né, da parábola do semeador, que todos lembram, transferindo essa imagem da parábola do semeador para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. Olha que bonito. Então, trazendo essa parábola para dentro de nós, que é a da ação, a gente está sendo constantemente chamado a auxiliar. Oportunidades nos surgem a todos os momentos, a começar por uma oração, se não pudermos agora sair de casa, como é o nosso caso, estamos em quarentena, enfim, oração para os que estão passando por muitas dificuldades e aqueles que convivem conosco, tentarmos, nessa convivência familiar, buscarmos o nosso equilíbrio, né? E a reparação, porque afinal estamos em família e não é à toa, temos o que nos repararmos, né? Temos o que ajustarmos e por isso estamos com eles. E aí ele coloca, reconhecer que o servidor é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. Então, para a gente chegar no que a página aqui coloca, de sempre estar fazendo bem para o outro, a gente tem que sair um pouquinho de nós mesmos, que é sair do nosso orgulho, sair um pouco do pensar só em nós, para a gente conseguir preencher o coração alheio. Todos nós temos bondade, todos nós temos luz, cada um com a sua intensidade, mas é luz, nunca deixa de ser luz, porque somos imagem e semelhança do Pai, e Ele é luz, nós somos também. Pode ser que um é um clarão, outros sejam uma velhinha, bem sutil. Mas mesmo uma velhinha sutil, ela consegue dissipar a escuridão em volta. Então, vamos acender a nossa luz. E quando a gente acende a nossa luz, a gente relembra quem realmente somos, filhos de Deus. E que estamos aqui para colaborar na renovação do nosso planeta. E assim a gente consegue oferecer para o próximo o nosso melhor. Não que tenhamos tudo dentro de nós, mesmo porque a gente não pode cobrar do outro aquilo que nós não temos. E também não podemos cobrar do outro uma evolução que já nós temos, um entendimento que já nós temos. E cabe a nós, por termos mais entendimento, entender o outro e tentar buscar nele, retirar dele os melhores dos recursos para que ele se eleve e não ficar minorizando, e não ficar reprimindo, e não ficar julgando. Nós julgamos demais. E o nosso papel não é de julgadores, não é de justiceiros, porque a gente nem entende ainda o que é justiça, e sim de estarmos aqui para semear, tentar sermos semeadores. E uma outra página que eu acho muito bonita que tem no livro Pão Nosso, porque muitas das vezes a gente espera reações externas, né, como a gente tem falado aqui, para começar a agir. O principal movimento que temos que fazer tem que partir de dentro de nós, não esperar o outro, e sim mobilizarmos dentro de nós essa ação, né? Lembrando que são ações. Reações é perigoso, porque reação é a gente rebater o que o outro
está nos fazendo. E a gente não está aqui para rebater. Quando o outro nos infringe o mal, estamos aqui para agir com o bem e não rebater o mal, né? Então também temos que tomar cuidado com isso. Então, fazer esse movimento, sair de dentro de nós, de fazer o bem e focar em si, na ajuda. A gente tem que focar em ajudar e não nos problemas. Pode estar um caos ali, o mestre nos convocou para trabalhar, como vamos nos portar ante esse turbilhão de tormentos? Não se nos deixarmos contaminar por aquele tormento e nos portarmos com equilíbrio. É complicado porque não temos muito essa vivência, mas é dia após dia, gente. Não podemos desistir. E quando às vezes nos sentimos cansados de fazer o bem, eu não consigo fazer uma atitude assim tão amorosa para aquela pessoa que me feriu. Eu não consigo. Essa coisa do não consigo. O Pão Nosso nos traz, no finalzinho da lição, deixa eu pegar aqui, 11, que é o bem é incansável, que traz um trecho de Paulo, né? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ele coloca lá no finalzinho. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda nos não foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Então não tem a desculpa de nos cansamos de fazer o bem ou não consigo. Se temos essa palavra, essa expressão, é porque na verdade a gente não quer emergir, ou seja, tirar de nós o mal. Porque estamos aqui para isso. O bom combate. Lutarmos contra as nossas más inclinações. Quando a gente não quer nos mobilizarmos para agir com bondade, com doçura, é porque a gente não quer. A gente está acomodado no mal. A gente está, entre aspas, gostando do mal. E aí, por isso, a vigilância e a oração. Para a gente não se acomodar e não nos entediarmos de fazer o bem. Porque o bem é incansável. Então, quando o bem realmente brota dentro de nós, ele se torna um sentimento incansável. Não nos cansemos, jamais, de fazer o bem. E também no livro Ceifa de Luz, tem um trecho muito bonito que é ante o divino semeador. Também, pegando um trecho, né, da parábola do semeador, de Jesus o trecho é: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aí, logo na abertura, o nosso amigo Emmanuel coloca: Jesus é o semeador da terra e a humanidade a lavoura de Deus em suas mãos. Jesus é o semeador da terra e nós, humanidade, somos a lavoura do Pai em suas mãos. Lembremos-nos da renúncia exigida à semente, chamada produção, que se destina ao celeiro, para que não venhamos a sucumbir em nossas próprias tarefas. Renúncia, eis a palavra. O Mestre nos semeou e nós temos semente também dentro de nós. Nos comportemos como lavoura de Deus e como semeadores. E nós somos chamados como sementes de Deus à produção. Não sucumbemos de nossas tarefas. É muito forte isso, né? Porque a gente jamais deve deixar de sermos filhos de Deus, que é ser semente de luz no mundo. E ao invés da gente esperar os outros fazerem, vamos fazer, né, gente? Sem desculpas, não temos desculpas para não servir. E sem exigência, porque tem gente que, né, a gente costuma inventar desculpas para não auxiliar o outro. E também, porque o outro faz isso, faz aquilo, então não gosto, não vou fazer. Ou também a gente começa a ter exigências. Não, tá, vamos ali distribuir uma cesta básica. Mas onde que é? Quanto tempo leva? Vai durar quanto tempo?
cheios de exigências para fazer a caridade. Melhor nem ir, então. Você está cobrando de Jesus a tarefa? Ah, deixa eu ver se eu aceito essa tarefa. Então, assim, vamos tomar cuidado, né? A gente tem que, ali, ó, o bem é incansável. A gente tem que trabalhar com amorosidade, sem exigências e sem desculpas. É o joio e o trigo trabalhando juntos, que estão dentro de nós, né? Os nossos defeitos, o joio, e as nossas virtudes, o trigo. E a gente começa a fazer a seleção por nós mesmos. Atitude ativa, sempre, e não reativa, como a gente já conversou. E aí a gente traz no Evangelho justamente a parte em que o mestre, como coloca aqui na Opinião Espírita, no finalzinho ele coloca assim: faremos, enfim, aos outros o que desejamos que os outros nos façam. Qual foi o momento em que o mestre falou isso, né? A parte do amar o próximo como a si mesmo. E aí a gente trazendo o capítulo 11 do Evangelho, que é amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento, fazermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Parábola dos credores e dos devedores. E aí eu vou ler só o trechinho de Mateus, que coloca assim: os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca dos saduceus, né, Jesus, reuniram-se e um deles, que era o doutor da lei, propôs-lhe esta questão para o tentar: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Aí, Jesus, muito sábio, ele já traz aquele primeiro mandamento, né, dos 10 mandamentos de Moisés, para justamente falar: ó, eu entendo do que você está aqui me questionando. Eu não derrubo a lei de Moisés. É isso, amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aí ele traz também, ó, a lei do amor, a complementação do amor. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. E ele é tão sábio porque ele colocou o segundo como amar o próximo e o primeiro como amar a Deus. Por que o segundo como o próximo? Porque o primeiro, amar a Deus, se eu não amo a Deus, eu não estou amando o próximo. É uma consequência. Então, quando eu amo verdadeiramente a Deus, eu já estou automaticamente amando o próximo. Porque amar a Deus é amar as suas criações. Sejam elas criaturas, né, humanas, sejam elas a natureza. Isso é amar a Deus. Quando eu amo o que Ele criou, eu já estou amando o próximo. Então Jesus, com muita sabedoria, nos coloca isso. E é o que a página nos traz. Amemos. O amor ainda é um sentimento difícil de ser compreendido na essência realmente sublime, né? A gente tem um amor no sentido terreno ainda, né? O que nem existe amor terreno, mas a gente tem ainda essa afetividade carinhosa com quem a gente gosta, né? Mas o amor verdadeiro é aquele amar incondicional a todos mesmos, desde os angelicais até aos criminosos. E a gente um dia conseguirá cumprir o que o Pai pediu de nós. Basta querermos, basta vontade ativa e basta um domínio sobre nós, um equilíbrio para não sermos reativos, e sim ações ativas, ações afirmativas também, com amorosidade, jamais oprimindo. Então, que não sejamos opressores. E caminhando já para o nosso encerramento, eu gostaria de lembrar uma passagem de Jesus com Pedro, né, em que Jesus pede para ele ir à casa
de uma determinada família em que uma jovem estava adoentada, estava desequilibrada. E aí Pedro ficou muito feliz de ter recebido essa tarefa do mestre e foi até a casa, confiante, feliz. Chegando lá, ele foi maltratado por todos. Pelo pai, pela mãe, pelo irmão, por todos que estavam na casa, inclusive a própria jovem que nem queria a presença dele lá, nem queria a ajuda dele. E aí Pedro ficou até um pouco assustado, né? Porque ele chegou com tanta boa vontade, mas ninguém ali querendo a ajuda dele. E até, de certa forma, maltrataram ele até fisicamente. E aí, ele voltando para junto do mestre, o mestre perguntando como é que foi. E aí ele falou para Jesus. Jesus contou todas as situações que ele vivenciou naquela casa, lamuriando, reclamando de como foi maltratado. E Jesus, voltando-se para ele, falou: mas Pedro, disso tudo eu já sabia. Eu só pedi para que você me ajudasse. Eu só pedi para que você me ajude. E é isso. Jesus é capaz de auxiliar a todos nós. Porque ele é um imenso amor. Mas ainda assim, ele deixa a gente participar da sua seara. Porque ele quer de nós o amor que a gente tem dentro de nós. Ele podia auxiliar aquela jovem e aquela família, mas ele pediu para Pedro. Porque ele sabe do potencial de Pedro. E ele também sabe do nosso potencial. E às vezes a gente não entende o nosso potencial de ajudar. Mas o mestre está sempre dando oportunidades. Então, hajamos com o próximo como gostaríamos que agissem conosco, né? E para que isso aconteça é necessário conhecer-se a ti mesmo. Porque quando a gente não se conhece, a gente não consegue nem agir com amorosidade com o próximo. Porque a gente também não sabe nem agir com amor conosco mesmo. Então, tenhamos consciência de nós mesmos, né? E a responsabilidade, nos responsabilizarmos por certas tarefas, é um atributo de um espírito maduro, moralmente. E quando não temos essa maturidade, transferimos para os outros as coisas que nos acontecem. Então, muitas das vezes a gente não consegue agir com o bem porque a gente está transferindo para os outros certas culpas que, na verdade, e certas aflições, certos sentimentos mal digeridos que deveríamos cuidar dentro de nós. A gente transfere para o outro uma coisa que, na verdade, está dentro de nós, mal resolvida. Nos portemos como verdadeiros filhos de Deus, para que cumprirmos os interesses do Pai e não o nosso próprio. E aí a gente traz a mensagem da nossa querida irmã: amar, perdoar, trabalhar, esperar. Então é isso, gente. A gente agradece. E aqui eu deixo um último recado. Recentemente teve o Congresso Espírita de Goiás. Eu convido a todos a assistirem às palestras. Foram muito produtivas, muito consoladoras, muito instrutivas. Então, quem tiver oportunidade, está disponível no YouTube, free, ou seja, gratuito, para assistir a qualquer hora. E em uma delas teve a condução do Haroldo Dutra, em que ele convidou o pastor Enéas e a irmã Ayla, pastor evangélico, né? E a irmã Ayla, católica. E a irmã Ayla, ela fez uma interpretação belíssima da parábola da tempestade aplacada, né? A tempestade acalmada. Claro que eu não vou conseguir aqui transparecer tudo que ela falou, assistam. Mas um trecho que ela falou que eu acho muito bonito e que tem a ver com o que estamos fazendo aqui,
Porque para agir com bem para com o próximo, a gente tem que ter consciência de quem somos e tentarmos saber onde estamos nessa posição da seara do mestre. E da tempestade aplacada, a gente lembra que tem o barco com os apóstolos e o mestre ali dormindo, e tem as outras embarcações. E aí ela traz essa reflexão. Onde estamos? Será que estamos nos comportando aquelas pessoas que estão nas embarcações, que seguem o mestre, que seguem o barco do mestre, mas não estão no barco do mestre? São aquelas pessoas que até são seguidores, gostam das falas do Cristo, tentam segui-lo, mas ainda não estão com Cristo. Ou seja, estão nos barcos atrás do barco do Cristo. Já tem os outros que realmente seguem o Cristo e estão com ele. Então estão dentro do barco do Cristo, como os apóstolos. Porém, a gente também tem que ver quando a gente está com Cristo, se a gente está plenamente confiante na condução dele, porque o Cristo está no leme. Ele está no leme, porém, ele está ali descansando sobre um travesseiro, né? Essa interpretação é, ele está descansando tranquilamente. Quando a gente deita no travesseiro é que a gente está bem tranquilo. Ele está confiante da condução dele no leme. Será que às vezes a gente, mesmo estando com Cristo, às vezes a gente quer pegar o leme dele? Poxa, Cristo está ali dormindo, deixa eu pegar esse leme aqui, tem uma tempestade chegando e ele está ali tranquilo. Não! E às vezes a gente quer tomar a rédea. E a gente se esquece que quem está no leme é o Cristo. E ele sabe como conduzir o barco, mesmo a tempestade chegando. Porque ele está tranquilo, porque ele sabe que passará e o aprendizado ficará. Confiemos mais no Mestre, confiemos mais em nós, conhecendo-nos, para que a gente tenha qualidade para auxiliar o próximo. Essa é a mensagem de hoje. Muito obrigada. Então agora a gente vai para a nossa prece final. E como prece final, eu sugiro também uma música que se chama Semeadores. Fechemos os nossos olhos. Olhe pelos filhos que te confiei, em teus braços buscarão o meu convívio. Veja, são aqueles dos quais te falei, quando à noite em preces me buscavas. Quantos homens de bem se fará, não se pode outra chance esperar. É o momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É um instante em que deves começar. Quantos homens de bem se fará, não se pode outra chance esperar. É um momento propício para semear. Outra luz é preciso acender para aquele que quer compreender que viveremos para sempre. Eu ouvi teus desejos de te melhorar. É o instante em que deves
que possamos começar sempre trabalhar no bem. Que assim seja.